Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Compact Cash, o seu podcast compacto sobre investimentos que descomplica o mundo financeiro. Se você ainda não me conhece, meu nome é Fernando Franklin e hoje quero começar deixando uma pergunta para vocês refletirem durante essa nossa conversa. E se a bolsa fechar? Você está confortável com seus ativos? Vem comigo que vamos analisar situações extremas, estratégias de investimento e importantes lições do mercado financeiro. Você deve estar pensando, Fernando pirou de vez, o que ele está falando de fechamento de bolsa? Mas pegamos alguns exemplos do passado. A Bolsa de Nova York fechou após os ataques de 11 de setembro por 6 dias. A Bolsa da China fechou devido a um surto de coronavírus por 10 dias. E em ambos os casos, quando elas reabriram, as bolsas abriram em queda. No Brasil, já tivemos o fechamento por algumas horas, o famoso circuit breaker. Casos extremos podem ocorrer, embora raramente. E aqui deixo um ponto de atenção para vocês. O Brasil não tem uma bolsa de reserva para assumir o controle de forma simples. Obviamente, a B3 possui inúmeras contingências e regras para evitar que isso ocorra, mas nenhum tipo de risco é totalmente eliminado. Outro ponto que pode ocorrer é se você só opera por home broker. Considere o fato que ele pode ficar fora do ar e atrapalhar seus planos. Nem é sempre os erros no home broker por culpa da corretora. Às vezes, problemas de TI na B3 também podem ser responsáveis. Ou mesmo, você pode ficar sem internet. Mas quer uma dica? O dia que você estiver tranquilo, tente falar na sua corretora para testar a contingência do seu home broker e veja se a velocidade de resposta está satisfatória para você. Cada corretora vai ter um nível, e aí você tem que entender se aquilo é suficiente para você ou não. No episódio O Sistema Financeiro, informações que todo investidor deveria conhecer, falamos sobre os aportes mensais. Bom, indo um pouco além, a estratégia de fazer preço médio de aportes mensais, especialmente a longo prazo, seguindo a abordagem de investidores renomados como Louis Barsi e Warren Buffett, é definitivamente uma estratégia vencedora. Porém, é necessário investir em boas empresas, aquelas que podem não ter potencial estratosférico, mas que não tiram seu sono e pagam bons dividendos. É importante ressaltar que o conceito de uma boa empresa pode variar de pessoa para pessoa. Por exemplo, o Barsi, que acabamos de citar, fala sempre do que ele chama de BEST, que são os setores bancos, energia, saneamento, seguros e telecom. Mas eu particularmente não gosto de telecom, pois o que vejo é que cada dia que passa, a tecnologia necessária para se manter no topo precisa ser atualizada mais rápido, demandando muitos investimentos, e os valores cobrados dos clientes para entregar produtos melhores são cada vez menores. Ou seja, como eu disse, o conceito pode mudar de pessoa para pessoa. Outro ponto fundamental na hora de investir é entender a importância dos mercados futuros e derivativos, que existem para atender consumidores e produtores, que buscam proteção contra grandes variações de preço. Porém, esses mercados também contam com especuladores, que são aqueles que garantem a liquidez. Mas fica um alerta: quem opera contrato futuro e derivativos costuma operar em day trade, e a maioria esmagadora das pessoas, ou seja, mais de 90%, considerando a última pesquisa que eu vi, acabam perdendo dinheiro em um prazo um pouco mais longo. Outro alerta vai para os perigos da alavancagem, que pode derrubar até os mais ricos. Vou citar alguns exemplos disso, como o maior acionista da Azul, que foi liquidado por uma posição alavancada. Alguns fundos de 4 bilhões já enfrentaram o mesmo destino. A Sadia, que tinha plano de comprar a Perdigão e devido a um erro de hedge, que custou 760 milhões, foi comprada pelo Perdigão. Entre diversos outros exemplos que a gente poderia ficar aqui lembrando. Mas o recado não muda. Se você se alavanca ou usa uma ferramenta de maneira errada, sem considerar tudo que está envolvido, você pode sofrer as consequências. E aí, pensando nisso, temos que lembrar das opções. Se você for operar com elas, vender coberto, ou seja, tendo a posição em ações, é uma estratégia que limita seus ganhos, mas se você vender a descoberto, suas perdas podem ser ilimitadas. Então, se quer trabalhar com opções, você deve usar com cuidado para evitar perdas significativas. Então vamos lembrar o seguinte: a bolsa não deve ser tratada como um cassino. É importante manter os pés no chão. E lembre-se, você pode ganhar 1000% em uma operação em poucos dias,
significa que você também pode perder 100% do seu dinheiro. E desconfiem, pois às vezes aparecem oportunidades de investimentos que são, na realidade, esquemas de pirâmides. E ainda, algumas pessoas conseguem ganhar dinheiro com isso, só no começo. Mas uma hora a conta não fecha, o problema estoura. E aí só lembrando, né, pessoal? A pirâmide ela funciona enquanto a base dela for maior que o topo. No caso, a base é quem está colocando dinheiro e o topo quem está tirando. Só que mais cedo ou mais tarde, a base vai ser menor que a saída e aí a pirâmide começa a ruir. E é por isso que prometer rentabilidade é proibido. E antes de finalizar mais essa reflexão, pois eu ainda tenho mais um ponto para falar para vocês, queria deixar uma recomendação aqui de um livro que se chama O Jeito Peter Lynch de Investir, do próprio Peter Lynch. Um ótimo livro com diversas lições de um investidor que sempre gosta de frisar que as pessoas devem investir naquilo que conhecem. Se você está gostando do nosso podcast, não deixe de compartilhar com outras pessoas. Isso ajuda muito a gente. Por fim, só para citar rapidamente, o mercado financeiro possui diversas regras que ajudam a tornar o ambiente mais seguro e que proíbem alguns tipos de operação ou comportamentos. E aí gostaria de lembrar a vocês que regulação de criptomoedas avançou muito, mas na minha opinião ainda não são bem regulamentadas. E existem muitas dúvidas de como serão as regras desse mercado no futuro. E você já sabe que eu não gosto de investir naquilo que eu não conheço direito. Para encerrar esse episódio, deixo aqui uma frase de mais um grande investidor, Warren Buffett, que a gente citou lá no começo. O mercado é uma máquina de transferir dinheiro dos impacientes para os pacientes. Até a próxima.